Olá, meu nome é Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Vamos falar hoje sobre a modulação hormonal e a terapia de reposição hormonal no paciente masculino. Isso tem muito a ver com a cirurgia plástica, porque muitos dos nossos pacientes masculinos, de cirurgia de ginecomastia, lipoaspiração de alta definição, a gente observa que esses pacientes eles têm muito foco não só no resultado cirúrgico, mas em ter um corpo musculoso, com pouca gordura corporal, tanto com objetivo estético, como de autoestima, e também esse foco de ele ter bastante energia para o trabalho e para as atividades esportivas, sejam futebol, musculação, luta. Tudo isso é muito importante nessa vida global do paciente e não unicamente naquele ato isolado da cirurgia plástica. A cirurgia plástica tem cada vez mais criado esse conceito de trabalhar o bem-estar global do paciente e não só a cirurgia pontualmente. Isso aí a gente já vem trabalhando com a cirurgia plástica funcional, onde a gente trabalha esse paciente que ele, clinicamente, ele pode não estar 100%, mesmo não tendo sinais de doença, né? A gente consegue observar isso através de alguns exames específicos de inflamação do paciente. Então, já são cuidados que a gente tem durante o pré e pós-operatório. E a gente observa que muitas vezes no pós-operatório do paciente, logo que encerrada a cirurgia, muitos pacientes ainda falam que gostariam de algo a mais ou não se sentem aquela performance que tinham quando eram mais jovens. E a gente fica naquela o que poderia ser oferecido a mais. Então, a modulação hormonal, o conceito dela, seria a gente iniciar tratamentos ou até orientações, não só tratamento intervencionista, mas orientações de qualidade de vida, em pacientes que não apresentam sinais de doença ou uma falência hormonal ou uma menopausa verdadeira. Mas é sabido que muitos pacientes, a partir de uma certa idade, a gente observa isso na performance esportiva, né? A gente tem atletas ali que têm uma performance ideal até 25 anos de idade, e dali para frente ele começa a decair ano a ano. E é isso aí também a pessoa no dia a dia vai ter essa performance diminuída na atividade física que ela faz, no trabalho, se sentindo mais cansado, com menos disposição. A modulação hormonal ela vem buscando ver esses pacientes que vai tendo pequenas alterações e orientando e tratando, principalmente no caso do homem, a testosterona, para que a gente vá não tratar um 8 ou 80, ou seja, a pessoa normal ou a pessoa completamente doente, e sim ir modulando ponto a ponto para a pessoa estar na sua melhor versão em sua idade que ela está naquele momento. Então, falando um pouco da testosterona, a testosterona que é esse hormônio mágico do mundo masculino, a testosterona, a fisiologia dela é um hormônio que ela tem seu estímulo lá no cérebro, né, no hipotálamo, depois vai para a hipófise, e aí a hipófise manda a sinalização que vai chegar nas adrenais e também no testículo, e lá no testículo, na célula de Sertoli, é produzida a testosterona, como outros hormônios também. Então, os homens, né, principalmente aí numa faixa aí de 35 anos para cima, 40 anos, pode começar a sentir alguns sintomas de diminuição da testosterona. Esses sintomas eles podem ser sexuais ou não sexuais. Os sexuais é diminuição do libido, diminuição da quantidade da ejaculação, a dificuldade na ereção ou dificuldade para ter a ereção. E existe muito foco nessa parte dos sintomas sexuais. Basicamente, o maior público leigo, ele foca nisso, né? Não, tem que repor testosterona porque diminui o libido. Mas existe uma grande gama de sintomas que são os não sexuais. E esses, sim, têm que ser muito visados e estudados, porque também são muito importantes. Então, muitos homens podem estar com essa libido normal, mas tem muitos sintomas não sexuais. Quais são esses? Um pouco mais de desânimo, né, para o trabalho, para suas atividades de lazer. Ao fazer uma atividade física, sente que não está com aquela mesma força na fazer aquela atividade, ou uma recuperação no dia seguinte menor, como sentindo mais dores musculares, mais fadiga, mais dificuldade do trabalho, um pouco mais de desânimo, achando que está com um pouquinho de depressão. E isso também são sintomas que podem ser revertidos com o uso da testosterona.
Então, a gente vai se basear primeiro na queixa clínica, né, desse paciente, sintomas sexuais ou não sexuais, e depois a gente vai avaliar laboratorialmente se a testosterona está baixa ou não. Nos exames que são solicitados, a gente deve solicitar um exame de TSH, ver se esse exame não está relacionado a problemas de tireoide, ou seja, o hipotireoidismo. Vai solicitar a testosterona total, a testosterona livre, vai solicitar a proteína ligada à testosterona, a albumina, o FSH e o LH, que são os hormônios que vêm lá da região cerebral e vão estimular o testículo, como também vão solicitar exames de triglicerídeos, exames do perfil lipídico, perfil hepático, os exames do fígado, para ver a saúde global do paciente. É considerado que o paciente está com uma baixa de testosterona quando ele tem essa testosterona abaixo de 300. Então, ele estando abaixo de 300 e com esses sintomas, isso caracteriza um problema de diminuição da testosterona que pode ser diagnosticado de duas maneiras. Ou existe uma fadiga testicular, ou seja, o testículo já não está produzindo testosterona por algum motivo, ou esse paciente está com um problema central lá da região cerebral que não está mandando esse estímulo lá para baixo. Tendo esse diagnóstico de deficiência de testosterona, a gente vai observar duas coisas. Uma, a gente vai estimular o paciente a mudar alguns hábitos de vida dele. Sabe que se ele perder peso, ter melhor qualidade de sono, fazer mais exercícios, diminuição do estresse, tudo isso vai melhorar automaticamente a testosterona desse paciente, ou seja, não é apenas repor a testosterona. Então a gente vai trabalhar com mudança de hábitos de vida, estimulando ele com essa mudança de hábitos de vida, e vamos trabalhar com a reposição da testosterona. A reposição da testosterona ela pode ser feita de três maneiras: a maneira via oral, a maneira injetável e a maneira transdérmica. A via oral já é menos utilizada, porque ela vai passar pelo fígado, então isso vai causar alterações não desejadas. A injetável, ela tem a parte negativa dela por ter picos de testosterona muito altos, então ela pode ter um pico muito alto, depois muito baixo, então o paciente pode ter um alto nível de irritabilidade, depois até um nível de depressão, e também pode, esses picos muito altos, ter uma conversão em estradiol e causar problema de sensibilidade mamária ou até ginecomastia, ou seja, crescimentos de mamas masculinas. O que a gente observa às vezes muito nessas pessoas de academia que usam, entre aspas, as bombas, né? Que ficam com o peito ali em função dessas altas doses de testosterona. Então, a mais indicada hoje é o uso transdérmico, né, por géis, né, numa dosagem aí de 50 miligramas por dia. Esse gel é passado numa região de poucos pelos, ou seja, a região do antebraço, do braço, interna do braço, ou região interna da coxa, uma vez por dia. Então, vai atingindo níveis fisiológicos, porque é liberado quantidades pequenas diariamente, mais ou menos como acontece no nosso organismo. Aí, a resposta do nosso organismo a essa testosterona, ela não vai ser imediata. Então, muitas pessoas, às vezes, ficam ansiosas ou acham que não está funcionando, tendo pressa e, às vezes, pedem para fazer o tratamento injetável, mas por falta de paciência. Porque o tratamento tópico por géis, ele vai ter um tempo aí de pelo menos uns 4 meses para iniciar a resposta nos sintomas, tanto os sexuais quanto os sintomas não sexuais. O libido é o primeiro a voltar, mas sintomas como qualidade de vida, disposição, força, isso aí vai levar mais ou menos de 4, 6 meses ou até um ano para ter esse resultado. Então, o paciente ele tem que ser orientado disso, ter um pouco de paciência, porque cada tipo de sintoma ele vai ter um tempo específico que vai ser atingido com o tratamento tópico. Ele tem que ser acompanhado, né? Então, tu vai fazer um acompanhamento desse paciente. Esse acompanhamento é importante a gente fazer um exame a cada 6 meses, depois anual, para ver se não está tendo alteração, principalmente do PSA, que é o antígeno prostático específico, para ver se não está tendo um crescimento ali da próstata, né? Então, se tiver um aumento muito rápido do PSA, o tratamento tem que ser interrompido. Também tem que ser observado o hematócrito. O hematócrito são as células vermelhas do sangue, então vai ter um pouco de crescimento do hematócrito, né? Vai aumentar a quantidade de células vermelhas
no sangue do paciente. Se o paciente tem anemia, isso até é positivo, é benéfico, mas se o paciente tem um hematócrito normal, esse aumento ele não deve ultrapassar 52%, porque senão o sangue fica muito espesso, a quantidade sólida dele fica muito grande em relação ao plasma, que é a qualidade líquida do sangue, e isso pode acarretar riscos de trombose. No uso fisiológico, ali pelo gel, é muito pequena a possibilidade disso acontecer, e na injetável isso é um risco um pouquinho maior. E a terceira coisa que a gente tem que observar é a quantidade de estradiol, principalmente nos pacientes que têm maior obesidade ou pacientes mais velhos. Existe uma enzima chamada aromatase que ela transforma a testosterona em estradiol, e o estradiol em níveis muito elevados ou muito baixos também é maléfico para o corpo humano. Então, se tiver essa alteração do estradiol, a gente vai ter que usar uma medicação para impedir essa conversão para estradiol, usando uma segunda medicação junto com a testosterona, ou vai ter que interromper o tratamento ou diminuir a dose. Então, essas são as três principais preocupações, mas algo bem simples de ser fiscalizado, controlado, e essas alterações elas são bastante raras de acontecer, principalmente quando a dose que tu vai tentar atingir é aquela dose mais fisiológica, né? Existe a variação aí da testosterona de 400 a 1.200. Então, o paciente atingindo uma dose, um nível dele de 400, já é um número bastante legal, ou 600, que é um objetivo ideal, digamos assim. Então, atingindo esse nível, já ideal, o paciente não precisa atingir doses altíssimas lá de 1.000, 1.200, não há necessidade disso, porque o objetivo principal é a qualidade de vida e não ficar musculoso, muito forte, né? Utilizando dessa maneira, é bastante raro esses efeitos colaterais e bastante seguro. Observa também que a testosterona, existiam alguns mitos sobre ela. Os três primeiros mitos são que ela tinha maior risco de infarto cardíaco do miocárdio, que esse estudo surgiu lá em 2021, mais ou menos, e tanto esse quanto o estudo sobre câncer, os dois depois foram melhor avaliados e caíram, e hoje se vê que é o contrário. O risco de infarto ele não existe, maior com o uso da testosterona, e ao contrário, a testosterona ela melhora todos os marcadores inflamatórios do nosso corpo. Então, provavelmente vai ter uma melhora dos teus triglicerídeos, vai ter uma melhora do teu colesterol, tu vai ter melhora da tua glicemia de jejum. Então, todos esses parâmetros inflamatórios e metabólicos da doença metabólica vão ser melhorados com o uso da testosterona, e não o contrário. Outro mito é o mito que aumentava o risco de câncer de próstata. E isso também foi observado, que isso não acontece, né? Os estudos já provaram que não existe esse risco aumentado com o uso da testosterona. Então, uma coisa que não tem essa preocupação maior. Não é por isso que não é feito ali os controles com PSA, com ultrassom, mas não foi provado que exista um risco maior. Que é os dois riscos que se criaram, esses dois mitos no passado, que criou uma hormoniofobia, ou seja, todo mundo ficou com medo de usar a testosterona por causa desses dois mitos, que na verdade depois caíram, impedindo que muitas pessoas se beneficiassem de todos esses benefícios que poderiam ter a testosterona para melhora de qualidade de vida. Então, com tudo isso, a gente observa então que existe essa nova filosofia da modulação hormonal, fazendo que pessoas de diversas faixas etárias, não só aqueles já bem velhos, né, com total fadiga da testosterona, mas com diversas faixas etárias, possam ter uma melhor qualidade de vida e otimização dentro daquilo que a gente quer na cirurgia plástica, do bem-estar estético, bem-estar de qualidade de vida no seu dia a dia, no trabalho, disposição para o trabalho, disposição na sua libido, na sua vida sexual, e também melhor qualidade do seu corpo em relação à musculatura, concentração de gordura corporal, sendo aí uma área também que a gente vai cada vez mais estimular o paciente em dialogar sobre isso, ver seu desejo, para que ele tenha o seu resultado mais completo possível daquilo que ele procura, que é sua autoestima e seu bem-estar global dentro da sua saúde. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de compartilhar com seus conhecidos, marcar ali um sininho, e se tiver dúvidas, estamos à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado.